Olá crianças, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Marcelo Oliveira e vamos para mais uma aula de matemática. Pessoal, nosso objeto de conhecimento de hoje é fração. E objeto de conhecimento é a mesma coisa que conteúdo, tá bom? Para esse conteúdo eu trouxe a seguinte habilidade: identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, relacionando-as ao resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo. A habilidade, pessoal, é aquilo que a gente tem que atingir durante essa aula. Vamos dar continuidade aqui. Vocês devem me perguntar, professor, e o que é fração? Fração nada mais é do que uma parte do todo. Olha só aqui. Então, tem aqui uma parte ou pedaço de um inteiro. Para exemplificar isso aqui, eu trouxe esse círculo. Vamos olhar ele aqui. Observa só. Esse círculo aqui, eu vou pegar uma parte dessa. Vou pegar essa parte aqui, ó. Tá bom? Opa! Eu tenho que observar agora em quantas partes esse círculo foi dividido. Opa, ele foi dividido em 1, 2, 3, 4. Então, se ele foi dividido em 4 partes, eu vou colocar aqui embaixo. Então, o todo dele, ó, o inteiro dele, é 4 partes. E um pedaço, uma parte dele, foi a que eu peguei. Então, eu peguei desse círculo aí a fração 1/4. Tá bom? Vamos ver outros exemplos. Olha só, exemplos de uso de fração no dia a dia. Eu tenho vários exemplos, só que eu trouxe só alguns aqui. Olha essa pizza bem gostosa. Estão vendo aí? Vamos lá. Pessoal, a primeira coisa a fazer é contar o todo. Vamos ver quantas partes tem essa pizza? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa! Então a minha pizza ela tem 10 partes. Vamos colocar ali no todo? Agora o que é que eu faço, professor? Agora eu observo quantas partes eu comi dessa pizza. Vamos lá? Opa! Então aqui é as partes que eu comi. Então eu comi 1, 2, 3, 4. Então eu comi 4 partes da pizza. Então eu comi 4/10 dessa pizza. Tá bom? Então olha só, esse número aqui de cima, eu vou chamar ele de numerador. E esse número aqui embaixo, eu vou chamar ele de denominador. Então o denominador vai ser o todo, o inteiro, a quantidade de partes que foi dividido, tá bom? E o numerador é a quantidade de partes que eu comi. Vamos lá para outro exemplo. É muito simples, muito fácil da gente observar a fração em uma receita. Receita de bolo ou de qualquer outra coisa. Olha só, eu trouxe a seguinte receita. Então nessa receita aí eu tenho 1/2 ou metade de xícara de chá de leite. Então aqui eu tenho 1/4 da xícara de chá de leite condensado. Aqui eu tenho metade ou 1/2 do tablete de chocolate. Tablete de chocolate. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar. Então é muito comum a gente observar uma fração dentro de uma receita. Vamos ver outros exemplos. Olha só, essa barra de chocolate bem gostosa, né? Fica só babando aí em casa. Vamos lá. Primeiro passo, eu contar quantas partes foi dividida a minha barra de chocolate. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, então a minha barra de chocolate foi dividida em 12 partes. Agora vamos observar a quantidade de partes que eu comi, que são essas daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Comi 4 partes. Então eu comi 4/12 da minha barra de chocolate. Então, aqui mais uma vez, o número 4 é o numerador e o 12 é o denominador.
O denominador é a quantidade que foi dividido ao todo. E o numerador é a quantidade que eu comi, tá bom? Outra maneira de eu observar a fração bem facilzinho é em um relógio. Como assim, professor? Olha só, eu vou dividir esse relógio aqui em 4 partes. Dividir. Vou pegar agora uma dessas partes, tá bom? Peguei aqui uma parte. Opa! Então aqui eu tenho a fração 1/4 da hora. Opa! Aqui. 1/4. E 1/4 da hora é quantos minutos, professor? Vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, então, ó, 5, 10, 15. Então, 1/4 da hora corresponde a 15 minutos, tá bom? Agora, se eu pedisse para vocês, pessoal, eu quero que vocês transformem esses 15 minutos aí em um número decimal. Eita, e agora, professor, o que é que eu faria? Ó, pegaria aqui o 15 e dividiria ele. Não estamos falando de hora, então uma hora tem 60 minutos. Então vou dividir ele por 60, tá bom? Vamos lá. Como não tem como eu dividir 15 para 60, eu faço isso, acrescento um zero aqui, ó, e acrescento ele aqui no quociente e uma vírgula. Vamos lá agora. Aí agora, qual é o número? Eu pego aqui esses dois aqui no caso eu vou pegar esses três. Qual é o número que eu multiplico por 60 que vai dar próximo ou igual a 150? Vamos colocar aqui 60 vezes 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 6, 12. Opa! Então esse vai ser o número mais próximo. Vamos usar o 2 aqui, ó. Colocar o 2 aqui. O 120 trago para cá. E faço a minha continha de menos. 0 menos 0 é 0. 5 menos 2 é 3. E 1 menos 1 é nada. Tem como eu dividir de novo 30 para 60? Não tem. Então eu vou acrescentar outro zero. Só que agora eu não acrescento mais nada lá no quociente, tá bom? Vamos lá. Então agora ficou 300 dividido para 60. Eita, professor, e agora? Aqui vai caber um 5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 6 é 30. Opa, deu 300. Então o número que eu testei eu trago para cá. E o 300 coloco aqui embaixo. 300 menos 300, nada. Então eu transformei 15 minutos em um número decimal, tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Olha esse outro relógio aqui. Vou fazer a mesma coisa. Vou dividir esse relógio em 4 partes. Agora eu vou pegar 2 partes desse relógio. Opa, então aqui se eu dividir em 4 e estou pegando 2, então eu vou ter a fração 2/4 da hora, que é a mesma coisa que 1/2, tá bom? 2/4. Então, se eu tenho 2/4 da hora, vamos ver quantos minutos. Opa, vamos voltar só um pouquinho. Ó, então, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Opa! Então, aqui, 2/4 da hora vai ser igual a 30 minutos. Tá bom? Aí, se eu também pedisse para transformar esses 30 minutos num número decimal, como seria, professor? Vamos lá? 30 dividido, estamos falando de 1 hora, então por 60. Então vamos lá. Como não tem como eu dividir 30 para 60, acrescento o zero aqui, 0 e vírgula aqui. Aí agora um número que eu multiplico por 60, que vai dar próximo ou igual a 300. Vai ser o 5, ó. 60 vezes 5
5 vezes 0 é 0. E 5 vezes 6 é 30. Então, 300 menos 300 dá 0. E o número que eu testei, trago para cá. Então, seria 0,5 em número decimal. Vamos continuar aqui. Mais uma vez, outro relógio. Vamos dividir mais uma vez em 4 partes. Agora, repara que aqui eu peguei 1 quarto, aqui eu peguei 2 quartos. Então, consequentemente, aqui eu vou pegar 3 quartos. Opa, então vou pegar uma parte, outra parte e outra parte. Que vai ser a fração 3 quartos. Então, 3 quartos, se nós contarmos aqui a hora, vai dar correspondente a 45 minutos. Aí, se eu fosse transformar, professor, 45 também em um número decimal, vamos fazer aqui no cantinho, 45 dividido para 60. Vamos lá. Não tem como eu dividir 45 para 60, então acrescento 0 aqui e 0 e vírgula lá no quociente. Então agora ficou 450 dividido para 60. Então eu vou procurar um número multiplicado por 60 de próximo ou igual a 450. Então aqui vai caber 60 vezes, vai caber um 7. 7 vezes 0 é 0. E 6 vezes 7, 42. Então, olha só. Pego esse resultadozinho aqui e trago para cá. 420. E o 7 que eu testei, trago para cá. E faço a continha de menos aqui agora. 0 menos 0 é 0. Tenho 5, tiro 2, fica 3. E 4 menos 4 é nada. Professor, novamente, não tem como eu dividir 30 para 60. Acrescento outro 0 aqui. Só que agora não acrescento mais nada lá no quociente. E agora eu vou multiplicar esse 60 por 5. Vamos lá. 60 por 5, para ver se dá 300. 5 vezes 0 é 0. E 6 vezes 5 é 30. Então, pego esse 5, trago para cá. E o 300 trago para cá. E faço a minha continha de menos. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. 3 menos 3 é nada. Então, eu transformei 45 minutos em um número decimal, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Então, pessoal, o denominador, mais uma vez, é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido. Então, o denominador é a quantidade que foi dividido. E o numerador indica a quantidade de partes que eu peguei, tá bom? Então, a quantidade de partes que eu peguei, que eu comi. Vamos lá ver agora algumas leituras de frações. Eu tenho a seguinte fração aqui, ó. Então, essa fração aqui, eu leio 1/2 ou metade. 1/2 ou metade. Olha essa outra fração. Essa fração aqui, eu leio 2 terços. 2 terços. Essa outra fração aqui, eu leio 3 oitavos. 3 oitavos. Essa outra aqui, eu leio 1 quarto. 1 quarto, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá, tem mais um aqui. Essa outra aqui, eu leio 4 sextos. Agora, pessoal, quando essa fração ela passar de denominador número 11, vamos ver como é que a gente lê ela? Atenção, a partir do número 11, ó, do número 11, dizemos que o número em cardinal seguido da palavra avos. Vamos ver um exemplo? Olha só esse número aqui. 2 sobre 12. Então, aqui eu leio 2 dozeavos, ou então 2 sobre 12 avos, tanto faz. Ou 2 dozeavos, ou 2 sobre 12 avos. Então, sempre agora eu vou acrescentar, depois do 11, ó. Aqui, repare que aqui passou, aqui é 12. Eu vou acrescentar a palavrinha
avos. Olha só esse outro exemplo. 4/16 avos. Ou então 4/16 avos. Tanto faz. Ou 4/16 avos ou 4/16 avos. Simplificação de fração. O que é simplificar? Simplificar, pessoal, nada mais é que eu ter uma fração grande e eu reduzir essa fração. Como assim, professor? Vamos lá, ó. Quando temos uma fração com numerador e denominadores grandes, o melhor a fazer são simplificá-los. Como? Vamos lá. Então, basta eu escolher um número que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Olha só o seguinte exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui a fração 16/24 Então ele diz aqui que para mim simplificar essa fração, eu tenho que dividir aqui em cima por um número e aqui embaixo pelo mesmo número. Vamos lá ver como é? Olha só. Eu vou dividir aqui, a setinha apontando, por 4. Então eu vou dividir 16 por 4, ó. E se eu dividir aqui em cima por 4, aqui embaixo também, eu vou dividir por 4. Então vamos lá? Então 16 dividido por 4 ficou 4. E 24 dividido por 4 ficou 6. Então repara que eu estou reduzindo essa fração. Ó, ela veio com números grandes e eu estou reduzindo. E para mim reduzir, eu tenho que simplificar, fazer a divisãozinha. Então vamos agora, professor, tem como eu simplificar essa outra fração? Tem sim. Vamos ver como é? Ó, eu vou dividir ela agora por 2. 4 dividido por 2 vai dar... Opa! E também embaixo, lembrando, eu divido também por 2. Então vamos lá. 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, aqui eu cheguei na minha fração 2/3. Professor, tem como eu continuar simplificando? Não. Porque aqui se eu dividir por 2 aqui embaixo não dá. Se eu dividir aqui por 3 embaixo, em cima não dá. Então a gente para por aqui, tá bom? Então eu simplifiquei essa fração aqui e chegamos nessa daqui. Então simplificar é isso. É eu ir dividindo até eu chegar numa menor fração, tá bom? De fração para decimal. Eu costumo dizer que isso aqui, minha avó de 300 anos, sabe isso aqui. Né, crianças? Vamos lá. Pessoal, eu tenho aqui a fração, olha só, 1/10, tá bom? A fração 1/10. E eu quero transformar essa fração aqui em um número decimal. Vamos lá. O que é que eu faço? Eu pego esse zero aqui, ó, vou colocar ele aqui na frente. Agora eu pego esse 1, ó, e vou colocar ele aqui depois do zero, ó. Agora o que é que eu faço, professor? Eu volto aqui, observo quantos zeros tem aqui, não só tem um. Então eu vou andar uma casa decimal da direita para a esquerda. Olha a setinha apontando, ó, da direita para a esquerda. Então eu vou colocar aqui uma vírgula. Olha essa outra fração aqui, 2 centésimos. Vamos transformar em número decimal? Olha só. Então, esses dois zeros aqui, ó, vou trazer ele para frente. E o 2 vou colocar lá depois deles. Vamos lá? Ó. Agora eu vou voltar aqui, observar quantos zeros tem novamente e andar duas casas decimal da direita para a esquerda. Olha a setinha apontando, ó, duas casas, ó, 1, 2, e aqui vou colocar a vírgula. Não é fácil? Vamos continuar aqui. Aqui eu tenho a fração 3 milésimos. Vamos transformar em número decimal? Então eu vou pegar os 3 zeros, colocar lá na frente. Vamos lá? Ó. Coloquei os 3 zeros. Agora vamos levar o 3 para lá. Opa, levei o 3. E agora volto aqui, observe novamente
Quantos zeros tem? Tem 3, então eu vou andar 3 casas de lá do lado de lá para cá, da direita para a esquerda. Olha a setinha apontando, ó. Aí eu ando 1, 2, 3 casas e aqui eu vou colocar uma vírgula, tá bom? Então eu transformei essa fração em um número decimal. Pessoal, fiquem com Deus e eu vou deixar uma atividade aí para vocês. Tchau, gente. Até a próxima.